ortodoxos e protestantes unidos contra a Igreja Católica. É natural que alguns apologetas protestantes entusiasmados em demolir o edifício do catolicismo tentem se filiar ou se alinhar às colunas ortodoxas, recorrendo aos argumentos, sobretudo de índole histórica, que os cismáticos orientais sempre lançaram contra a Igreja Católica. Mas será que, historicamente, os ditos ortodoxos estiveram dispostos a unir esforços com os protestantes contra esse inimigo comum que é a Igreja Católica? Confira nesse vídeo a curiosa história das tentativas luteranas e calvinistas no século XVI de trazer os gregos e os russos para o protestantismo. Seria razoável supor que o desprezo comum que ortodoxos e protestantes votavam à Igreja de Roma os aproximasse. No entanto, não foi assim. Os protestantes, na verdade, contavam que assim se desse. Trazer os ortodoxos para o seu lado. Os luteranos foram os primeiros. Lutero apelara, no começo das suas discussões, para o exemplo dos gregos, dizendo que tampouco eles, assim como ele e os seus, não estavam subordinados ao pontífice romano. Inclusive dizendo que os ortodoxos creem como nós, batizam como nós, pregam como nós, vivem como nós. Ele disse mesmo que os gregos não são hereges e cismáticos, mas o povo mais cristão e os melhores seguidores do evangelho na terra. Lutero disse isso. Do lado ortodoxo, desde o início houve certo interesse para compreender o que se estava dando na Europa ocidental quando do início da Revolução Protestante. E em 1558, Josafá II, patriarca de Constantinopla, enviou um diácono a Wittenberg para tentar descobrir, para reunir opiniões de primeira mão sobre a fé, sobre o culto e sobre os costumes dos protestantes. E Philippe Melanchthon, importante colaborador de Lutero e redator da importantíssima Confissão de Augsburgo, se entusiasmou com aquilo e pensou: vou enviar para os gregos um texto da Confissão de Augsburgo para, unidos na mesma doutrina, combatermos contra Roma. Foi então enviada a Confissão de Augsburgo ao patriarca de Constantinopla. O patriarca nem sequer respondeu. Algumas fontes dizem que ele nem teria recebido, mas outras atestam que ele não apenas recebeu, como leu e diante do seu clero e imprecou violentamente contra as heresias que estavam expostas na Confissão de Augsburgo. Mas, tendo recebido ou não, ele não respondeu, mas os luteranos não desistiram. E em 1573, alguns professores protestantes de Tübingen entraram em contato com o novo patriarca de Constantinopla, Jeremias II, propondo a união da igreja luterana com a igreja grega. Mas em qual base? Com base nas doutrinas reformadas, com base no protestantismo. Houve algumas trocas de correspondência entre 1574 e 1582, e é bastante interessante examinar o teor dessas cartas trocadas entre as lideranças luteranas e ortodoxas. Quando se referiam aos bispos católicos e ao Papa mesmo, eles se referiam com termos que a decência nos impede de reproduzir. Isso quando falavam das autoridades católicas. Mas esses mesmos luteranos se dirigiam ao patriarca de Constantinopla como o muito honorável Senhor, Santíssimo Senhor, Amadíssimo Senhor e pasme, Sua Santidade. Nos termos das cartas, os luteranos eles parecem mesmo buscar a aprovação de Jeremias como patriarca da Igreja Ortodoxa para o seu próprio movimento religioso. Só que as respostas dos ortodoxos não agradaram em nada aos luteranos. A primeira resposta do patriarca foi cordial, mas ele não entrou no mérito da questão que seria debatida, mas na segunda carta, o patriarca de Constantinopla respondeu respeitosamente, mas respondeu corrigindo peremptoriamente em 80 páginas a doutrina luterana sobre a hierarquia da igreja, sobre a justificação, sobre os sacramentos e, sobretudo, sobre a Eucaristia, dizendo que o que eles estavam ensinando era uma heresia e solicitando e instruindo os luteranos a abandonarem as suas novidades judaizantes.
Nada incomodava mais os protestantes do século XVI do que essa acusação que eles já recebiam há décadas dos católicos, a de serem inovadores. Eles tinham ficado antes exultantes com a primeira carta de Jeremias, que não os acusava, como os católicos faziam, de serem inovadores, mas esse não era o caso. Nessa segunda carta, o patriarca de Constantinopla dizia: o que vocês estão ensinando é uma novidade que não tem raízes na doutrina cristã de sempre. Então pode-se imaginar a decepção dos luteranos ao receber esse documento, que era o do líder da igreja grega. Na verdade, ao contrário de se unir com os protestantes contra a igreja romana, a igreja grega se unia à igreja romana acusando os protestantes de inovadores. E o patriarca Jeremias II pedia mais. Ele falava: parem de tentar. Parem de nos escrever tentando nos convencer, porque nós nunca estaremos do lado de vocês e das suas heresias. E quanto aos calvinistas? Bom, pareceu que estes teriam mais êxito, ao menos por um momento. Também eles tentaram e contaram com um grande apoiador dentro da própria igreja grega, isso já no começo do século XVII. Cirilo Lucares, que era um ortodoxo grego que estudou na Europa Ocidental, se entusiasmou pelo sistema teológico de Calvino e quando, em 1602, foi elevado ao patriarcado de Alexandria, se dedicou a introduzir as ideias calvinistas na igreja grega. Ele chegou mesmo depois a se apoderar da sé patriarcal de Constantinopla, ao que parece envenenando o seu predecessor, e enquanto patriarca de Constantinopla propôs-se a reformar a igreja ortodoxa conforme o calvinismo. Ele enviou muitos jovens teólogos gregos para universidades da Suíça, da Holanda, da Inglaterra, para aprenderem as doutrinas reformadas, e publicou em 1629 o seu célebre Confessio, que é uma exposição de fé calvinista, defendendo a predestinação, interpretando a comunhão à maneira calvinista, mas de modo adaptado à linguagem dos ortodoxos para melhor engabelar os incautos. Só que o caráter calvinista daquele texto era muito evidente, de modo que o povo e o clero ortodoxos ficaram indignados, denunciaram esse patriarca às autoridades turcas, lembrando que àquela altura Constantinopla estava sob mãos otomanas, os gregos viviam sob domínio otomano, e os turcos, querendo manter a paz religiosa entre os povos submetidos a seu domínio, expulsaram o patriarca. Depois, por pressão da Inglaterra e da Holanda, ele pôde retornar a Constantinopla, continuou lutando pela introdução do calvinismo na igreja grega, mas nada conseguiu a não ser resistência. E em 1638 foi reunido um sínodo de bispos gregos, no qual ele e as suas ideias foram condenadas, e logo depois ele foi executado pelos otomanos, não por isso, mas por suspeita de conspiração. E aquele sínodo de 1638 condenou expressamente as suas ideias calvinistas. E depois, uma série de outros sínodos da igreja ortodoxa grega condenou uma por uma das doutrinas protestantes sobre os sacramentos, sobre o sola fide, sobre a justificação, sobre a natureza da igreja, sobre o sacerdócio. A igreja grega recusou peremptoriamente se colocar no mesmo lado que o protestantismo. Bom, quanto à igreja russa, essa não apenas rejeitou o protestantismo, como não houve em momento algum a menor chance das doutrinas protestantes se difundirem lá. Quando muito, alguns comerciantes alemães que frequentavam as feiras de Novgorod, outros pontos importantes de comércio, falavam das novidades lá do Ocidente, das heresias, mas a massa do povo russo ignorava completamente. Inclusive, não havia como a heresia protestante penetrar na Rússia em razão da luta, desde o século XIV, da igreja russa contra duas seitas heréticas que eram detestadas pelos russos. Em primeiro lugar, a seita dos Strigolnik, que era uma seita anticlerical, no seu anticlericalismo ela recordava bastante o desprezo protestante pelo sacerdócio. Os ortodoxos detestavam. E havia também uma segunda seita herética na Rússia chamada de judaizantes, que tanto se assemelhavam aos calvinistas pela sua recusa ao culto dos santos e aos sacramentos. Então, e quando o protestantismo chegou, a Rússia perseguia rigorosamente esses dois grupos heréticos e tudo o que se assemelhava
a eles. E o povo russo, como recusou essas duas seitas heréticas, também não quis saber de justificação pela fé, não quis saber do vandalismo contra os ícones e essas outras novidades de caráter bárbaro próprias do protestantismo. De modo que os protestantes, quando eles tentam fazer combate comum com os ortodoxos, apelando aos argumentos ortodoxos, sobretudo contra o papado, para minar doutrinalmente a Igreja Católica, a Igreja de Roma, na verdade, eles estão recorrendo aos argumentos de uma igreja cismática, é verdade, mas que, verdade seja dita, recusou, como a Igreja Católica, as novidades protestantes, e que sempre os viu como hereges. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu gostaria de te convidar, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos a transmissão de uma aula de História da Igreja. Então, não deixe de comparecer, espero você no próximo vídeo. Fique com Deus.